Graça e paz a todos que estão nos assistindo através desse programa pela internet. Começa aqui o programa Querigma, programa da Igreja Batista Nacional Salem. Estamos aqui, eu e o pastor Rodrigo, hoje aqui para bater um papo com vocês, um papo bem legal. E para começar o nosso programa, a gente vai estar sorteando hoje o CD do nosso irmão, canal de bênção para a nossa igreja, esses dias que teve aí, Kennedy. Um CD que a gente ouviu, eu tenho particularmente, esse aqui é meu, foi ele quem me deu. Se você quer receber um CD desse, participe, envie seu programa, mande seu recado, sua mensagem. O alô que você mandar para nós hoje, você vai estar participando do sorteio desse CD do nosso irmão Kennedy. É uma bênção, esteve na nossa igreja, a gente pode falar com louvor, realmente é uma bênção. E para começar o nosso programa aqui, a gente vai bater um papo, e antes de bater esse papo a respeito de um assunto especial que a gente preparou aqui, eu queria juntamente com você ler um texto da palavra de Deus que está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Está dizendo assim para você que se encontra um pouco desanimado: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele está se dirigindo ao nosso Deus, que é todo poderoso. Nós sem eles não somos nada, amém? Então, se você está ligadinho com a gente aí, manda mensagem para o seu amigo para entrar aí no www.aliancatv.com.br e participar do programa Querigma. Na nossa direção, Pastor Rodrigo. Dá um alô pro pessoal aí, Pastor Rodrigo. Amém. Eu quero já saudar a todos que nos acompanham aí pela Web TV. Deus abençoe todos vocês aqui do Brasil, aqui de Lençóis Paulista, estado de São Paulo, Goiás, Minas Gerais. Os irmãos da Itália que estão nos acompanhando, pessoas em Portugal, vocês mesmo, um grande abraço. E nós estaremos hoje aqui discorrendo um assunto muito interessante. E se lembra, olha, você que participar e que mandar o seu alô, você já vai estar concorrendo no final do programa a esse CD, tá bom? CD Recâmara, nosso irmão Kennedy Santos, tá bom? Deus abençoe você, eu devolvo a palavra aqui ao Moisés. Vamos lá, então aqui você que quer ganhar esse CD aqui é uma benção, Kennedy. Esse CD eu ouvi umas músicas aí que Deus deu, realmente caiu do trono, pingou, goteirou, pastor. É verdade. O trono de Deus na vida desse rapaz aqui. Pastor Éder costuma dizer que é cacau do céu. Cacau do céu. E para você que está ligadinho com a gente, mande seu recado, a gente vai abrir aqui. Antes da gente ir para o intervalo, eu quero falar o tema do que a gente vai discutir hoje, que vamos discutir um assunto muito gostoso, que chama-se Origem do Mal. O programa Evangelho, o que significa isso? Nós temos na nossa igreja uma escola para os batizandos, para aqueles candidatos ao batismo. Você precisa aprender da palavra para você ter uma noção, uma base, um alicerce para que você desça ao batismo, que é uma ordenância da palavra de Deus, para que você tenha estrutura e não chegue amanhã uma pessoa sem informação, né, pastor? É verdade. A respeito disso. Então, quero dizer para você que está ligadinho, nós vamos decorrer um assunto aqui sobre como você descer ao batismo, mas para isso você precisa entender sobre a origem do mal. Isso é explicado, é dada aula através do missionário Xavier, na nossa igreja, toda terça-feira, às 7h30 da noite, para aqueles que estão cursando se batizar na nossa igreja. Você que está aí ligadinho, você quer saber mais, mande a sua pergunta aqui que a gente vai estar decorrendo sobre esse assunto aqui. A primeira pergunta é quem originou o pecado? Essa é a segunda. A primeira é: aonde começou o pecado? Você vai entender isso aqui. Primeira pergunta: onde começou o pecado? O pastor Rodrigo vai estar dando as respostas com base bíblica, para você entender, porque não é nada inventado aqui. Isso aqui é o que nós ministramos na nossa igreja, e a responsabilidade da Igreja Batista Nacional Salem é com a palavra de Deus. E se não tiver na palavra, a gente não fica ministrando balela, né, pastor? Então a gente vai estar falando para você aqui, ó, onde começou o pecado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, e antes disso, você vai receber um sorteio, vai ser sorteado esse CD para você, e temos também o sorteio do CD da Banda US, que já está comigo. É só você mandar a sua mensagem, participar do nosso programa, e você vai receber através da sua mensagem, vai participar do sorteio. Voltamos daqui a pouco com a pergunta e o tema: origem do mal. Onde começou o pecado? Daqui a pouquinho a gente volta, o pastor vai dar a resposta para você.
te louvar, me faz também te adorar. O teu amor me faz tão bem. Eu quero andar do teu lado, eu quero é viver nos teus braços, sob o brilho do teu olhar. Me faz também te louvar, me faz também te adorar. O teu amor me faz tão bem. Eu quero andar do teu lado, eu quero é viver nos teus braços, sob o brilho do teu olhar. Na tua presença, o meu coração se acalma. Na tua presença, eu esqueço a minha alma. A tua presença é o meu lugar. Agora em Lençóis Paulista, um novo conceito em entrega de gás Ultragás. Funcionários treinados e altamente capacitados para melhor atender. Empresa familiar, pioneira no Brasil com 70 anos de mercado. E agora em Lençóis Paulista. Entrega rápida, Disque 014-3264-1140. Avenida Padre Salúcio Rodrigues Machado, número 1306. Aceitamos cheque pré e cartão de crédito. Levamos a máquina até a sua casa. Horário de funcionamento segunda a sábado, das 8 da manhã às 21 horas. Domingos e feriados. Horas Ultragás. Agora em Lençóis Paulista. Glória a Deus, voltamos aí com o programa Querigma, programa da nossa Igreja Batista Nacional Salem, na liderança do nosso amigo e querido pastor Rodrigo. Dispensa aí qualquer comentário, ou como dizem o povo aí, rasgar sedas, né? Mas o nosso um pouco sobre a nossa igreja. Nós temos alguns trabalhos ali direcionados na nossa igreja. Temos o projeto Logos, né, pastor? Tem um projeto ali onde a gente trabalha com jiu-jitsu, com karatê, com aula de violão, de inglês, aula de música. E vai começar agora o futebol na liderança do irmão Wagner. Do irmão Wagner, uma benção. Já conseguiu o material pra gente pela prefeitura. Já agradecemos aí o nosso prefeito aí, né, que também cooperou aí com a Igreja Batista, seu José Lenz também, que participou aí, teve a prestatividade de nos ceder o material que precisávamos. E temos também os cultos ali, que é na terça-feira, tarde da Vitória. À noite nós temos a Academia Bíblica, que é uma bênção, onde você aprende muito sobre a Palavra de Deus. E toda sexta nós estamos com uma campanha maravilhosa. É a campanha da família, um projeto de Deus. São 9 sexta-feiras aí para a gente ministrar sobre família. Se você quer ter uma família abençoada, vá lá na nossa igreja, fica ali no Maria Luísa. E nós temos os cultos dos jovens, que é um Impacto Jovem aos sábados, às 19h30 também. E aos domingos, para você que quer cultuar com a sua família. Temos aí no domingo às 5 da tarde e às 7 da noite. O pastor Rodrigo vai falar para você o endereço da nossa igreja e você está sendo convidado a participar conosco dos cultos ali na nossa igreja, ali onde Deus tem realmente feito a diferença. Fala aí, pastor. Amém. A nossa igreja fica localizada ali no Jardim Maria Luísa 1, na rua Joaquim Maria Contente, número 490. É muito fácil de encontrar ali, fica ali próximo do Salão de Festas Reino Mágico e graças a Deus tem sido uma bênção ali o trabalho da igreja, o que Deus tem feito naquele lugar. E já quero aqui estender o convite a você que viu aí nos meses anteriores a divulgação da primeira conferência do Espírito Santo, foi uma bênção, muita unção de Deus, muitas pessoas renovadas, restauradas. E agora no mês de novembro nós vamos ter então agora a primeira conferência de curas e milagres. Amém. Aonde eu tenho certeza que Deus vai operar milagres poderosos. Você que nos acompanha toda terça, toda quinta, fique ligadinho aí. Nosso irmão Amarildo está produzindo um vídeo com pessoas que já foram curadas na nossa igreja, de nódulos, pessoas curadas da visão restaurada,
pessoas que tinham muitos problemas ali, muitas enfermidades e foram curadas. Então nós vamos estar, o irmão Mário está preparando este vídeo para convidar você. No mês de novembro, o pastor Gerson Felipe dos Santos vai estar conosco também, amigo nosso. Ele vem para ministrar na Faculdade de Teologia, no Seminário de Teologia, e já vamos aproveitar a estadia dele aqui para ministrar também nesses 3 dias de primeira conferência de curas e milagres. Nós temos certeza que Deus vai operar poderosamente, como tem feito todos os dias que nos reunimos ali, em nome do Senhor Jesus. E voltamos aqui com o nosso bate-papo, e o assunto hoje é a origem do mal. Fizemos a seguinte pergunta ao pastor Rodrigo, que vai responder para a gente nesse bate-papo tão gostoso aqui sobre esse assunto. Onde e quando, pastor, começou o pecado? Responda para a gente, por gentileza. Esse é um assunto muito importante, porque existe uma dúvida muito grande para algumas pessoas que dizem que o pecado começou no Jardim do Éden. E na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que o pecado para a raça humana, ele se iniciou no Éden com a queda de Adão e Eva. Mas a Bíblia nos mostra que na verdade o pecado aconteceu um pouco antes. Ou na verdade o espaço de tempo que ele ocorreu nós não temos como definir. Se foi 1 mês, 2 meses, mas ele aconteceu antes, o pecado aconteceu antes da queda de Adão e Eva. Apocalipse capítulo 12, eu quero ler para você aqui versículos de 7 a 9, diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de Jesus Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles... Então a Bíblia fala aqui, na verdade no versículo 7, eu comecei a ler o 9 e o 10, um pouquinho antes, o 7, ele fala assim, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais foi achado o seu lugar nos céus. Então nós entendemos aqui por Apocalipse capítulo 12, do versículo 7, 9, o 10, o 11, que o pecado se originou quando Lúcifer, e esse nome Lúcifer significa anjo de luz, se rebelou contra Deus. Ele se levantou contra Deus e ali então iniciou-se o pecado. Então nós podemos chamar de pecado original como o primeiro mesmo, é o pecado de Lúcifer. O pecado original para a raça humana se originou em Adão e Eva. Mas o pecado original, segundo a Bíblia nos narra aqui, iniciou-se lá em Lúcifer. Quando ele aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 10, 11, nos fala que houve uma batalha no céu. E Miguel e os seus anjos contenderam contra Lúcifer, que depois de ser lançado fora, perdeu toda a sua glória que ele possuía, e ele então se tornou Satanás, que significa aquele que caminha nas trevas, ou aquele que é trevas. Aquele que é trevas. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta dentro desse contexto, dessa resposta que o senhor fez. Algumas pessoas, e a gente entendemos também, fizemos trabalho no curso de teologia, e algumas pessoas não entendem, acham que o Lúcifer estava pecando já no céu. Alguns contextos da Bíblia dizem que no céu não entra pecado, porque nosso Deus é santo e tudo mais. Lúcifer, ele vivia aqui e ele se apresentou diante de Deus com a rebelião onde houve a guerra, ou já estava no céu e houve essa rebelião? Nós entendemos até pelo livro de Ezequiel, nos fala que ele era um príncipe deste mundo, ou de um mundo que existia até mesmo antes do Gênesis capítulo 1, né? A maior prova disso é que a própria ciência prova a existência dos dinossauros. Os dinossauros desapareceram de alguma forma. Então nós entendemos que o próprio Jesus disse que viu quando Satanás foi lançado do céu e caía como uma grande estrela. E a ciência diz que os dinossauros foram extintos por um cometa que caiu na Terra. Então nós entendemos que, na verdade, a ciência diz que foi um cometa e Jesus disse que viu uma estrela. Que, na verdade, os dois, dentro daquilo que nós cremos e entendemos da Bíblia, os dois representam o próprio Satanás. Mas a Bíblia diz que ele vivia e ele dominava, ele fazia os reis deste mundo tremerem. E deste mundo que havia, ele levava os outros anjos
a adorarem a Deus. E a Bíblia diz que existe o céu onde Deus está, não pode entrar pecado. E então nós entendemos que Lúcifer, ele não chegou a esse céu para se rebelar contra Deus. Ele chegou até um céu antes, um ou dois antes da onde Deus está. E foi a batalha. Exatamente, porque nós entendemos também que Deus está, segundo aquilo que nós temos lido, ali no terceiro céu. Então ele não teve acesso a esse lugar onde Deus está. Tanto é que Deus não pelejou. Quem pelejou foi Miguel e os seus anjos. Deus nem pelejou. Deus continuou sentado no trono dele, descansando como sempre fez, porque ele não tem adversário, ele é todo poderoso. Amém. É por isso que ele é Deus, porque ele não tem adversário. Amém. E aí então nós entendemos que em algum lugar das regiões celestiais houve batalha. Houve a batalha. E ali Miguel prevaleceu com os seus anjos e Satanás foi expulso da presença de Deus. Exatamente. Até aí onde a ciência, porque nós entendemos, o pastor Rodrigo falou um ponto importante para você em termos de conhecimento, é até aí onde a religião e a ciência caminham junto, até a queda, onde eles entendem que foi sim um meteoro que caiu, e a Bíblia relata que foi a queda de Lúcifer, onde houve destruição da terra, dos animais que aqui viviam. Obrigado então, pastor, por essa resposta. Vamos para a segunda pergunta então, pastor. Em quem se originou o pecado? Amém. Nós já falamos até um pouquinho, né, sobre em quem se originou o pecado, mas a Bíblia diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, para você que nos acompanha, tudo que nós falarmos aqui nós queremos basear-nos na Bíblia, né, porque a Bíblia é a verdade e eu creio nela como a única verdade para a minha vida, pelo menos eu creio nisso. 28, versículo 14 diz assim: Tu eras querubim ungido para proteger, que te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti a iniquidade. Na multiplicação do teu comércio se encheu o seu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim protetor entre as pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, porque a terra te lancei, diante dos reis te coloquei, para que olhem para ti. A Bíblia aqui está narrando, em Ezequiel 28, a pessoa de Lúcifer. Lúcifer, a Bíblia diz aqui que ele era querubim ungido. Essa palavra querubim ungido, no original hebraico, ela significa aquele responsável pela adoração, ou também aquele que leva outros à adoração. Então, o papel de Lúcifer era exatamente esse. Ele era aquele que cuidava da adoração. Quando os outros anjos olhavam para Lúcifer, eles diziam: vamos adorar ao Senhor. Até o dia em que no coração de Lúcifer se achou o pecado. É o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Ele olhou e ele quis se assentar acima do trono de Deus. Ele era perfeito. Eu queria ser igual a Deus. Mas ele se corrompeu, buscando estar acima de Deus. E aí então, aquele que era perfeito tornou-se pecador, talvez o primeiro pecado aqui, como a Bíblia própria diz. E Deus então o lançou fora. Então, o pecado começou aonde? No céu. Não no céu onde Deus está, o terceiro céu, mas em uma região celestial. Com quem? Com Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus. Legal, pastor. Nós vamos fazer alguma outra pergunta aqui agora, nós vamos para o intervalo e já já a gente volta. Antes do intervalo, agora o Alex vai colocar uma música para a gente que está pronta aí, um clipe muito lindo. Você assiste, daqui a pouco a gente volta com a pergunta para você do tema que estamos decorrendo hoje, origem do mal. Você sobre isso, manda sua mensagem, participe para você ganhar um CD do nosso amigo Kennedy e da banda US, que esteve aqui no programa, não terça passada, agora outra terça-feira. Então, se você quer ganhar um CD do Kennedy ou da banda US, participe do nosso programa. Manda sua pergunta, se tem alguma dúvida a respeito desse assunto, é só você mandar a sua pergunta que a gente vai estar procurando responder de acordo com a palavra do Senhor. Assista esse vídeo aí, voltamos daqui a pouquinho. Glória a Deus, voltamos aí com o nosso programa Querigma.
um programa aqui da nossa Igreja Batista Nacional Salem, onde o intuito é levar a palavra do Senhor através da internet. Amém? Você que está ligadinho com a gente, estamos decorrendo um assunto hoje que é origem do mal. E eu e o pastor Rodrigo estamos aqui batendo um papo tão gostoso e aprendendo sobre a palavra de Deus. Tem a sua pergunta, mande para a gente aqui. Fiz a primeira pergunta, o pastor já respondeu. A segunda, nós estamos indo para a terceira pergunta agora, pastor Rodrigo. Em que se originou o pecado foi a segunda pergunta. A terceira é, visando o engano sobre os homens, pastor Rodrigo, em que se transformam às vezes os anjos caídos? Para a gente poder entender aí Esse assunto aqui é bem interessante, viu? Porque muitas pessoas têm um dito popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. É verdade. E é verdade. Às vezes as pessoas observam pessoas na igreja, coisas que acontecem, e acham que tudo é Deus. E na verdade, algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes, não é Deus. Não é Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, isso aqui é muito importante, viu? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então a Bíblia está dizendo aqui que o próprio Satanás e os seus ministros, Satanás pode se transformar em um anjo de luz para enganar as pessoas, visando enganar até mesmo os fiéis, até mesmo os cristãos. E cabe enganando, né, pastor? Não exatamente. Só mas cabe enganando, né? Exatamente. Tem muita pessoa, eu conheço igreja, Moisés, que é doutrinada por demônio. Meu Deus. Isso é muito sério. E um fato interessante, quando Jesus, dentro desse assunto aqui, quando Jesus se deparava com os demônios, com os espíritos, Jesus não ficava conversando. Jesus chegava, repreendia, uma vez só ele perguntou o nome. Eles disseram, somos a legião. Repreendeu e foi embora. Então, existe um problema muito grande hoje nas igrejas. Na verdade, tem igreja que Satanás usa o microfone dela. Fica falando. Entendeu? Ele conta a história, da onde ele veio, quais são os projetos dele. As roupas que ele gosta de usar. Exatamente. Então, assim, e nós vemos que púlpito de igreja é um lugar santo e só Deus deve falar ali. E hoje, infelizmente, nós vemos demônios falando em púlpitos de igreja. No sentido de que pessoas dão oportunidade para o diabo falar. Então, eu disse aqui igrejas que recebem doutrina de demônio. Um exemplo. Um dia nós estávamos na casa de um irmão orando e de repente manifestou-se um demônio, estávamos num culto. E aí quem estava na frente lá era uma pessoa, isso há muito tempo atrás, mas eu nunca me esqueci disso. Esse demônio manifestou e disse assim, olha, essa televisão que você assiste eu estou nela, ela é minha. E aí o irmão, que era de uma igreja que não podia assistir televisão, falou, olha, vocês estão vendo? A televisão é do diabo. Mas dali a poucos minutos, o diabo olhou para esse mesmo irmão, que havia dito que a televisão era do diabo, porque o diabo havia dito que era dele, e o diabo começou a apontar alguns erros desse irmão. Por isso que nós não devemos ficar conversando com o demônio, irmão. E aí o irmão pegou e falou assim, ó, o demônio é mentiroso. Mas aí como é que ele é verdadeiro para dizer que a televisão é dele? É mentiroso para então, para evitar esse tipo de problema, nós não temos, Jesus não nos dá base para ficar conversando com o demônio. E muitas vezes ele pode parecer cordeirinho. Olha o que a Bíblia disse aqui, que Lúcifer, Satanás, né? Ele pode se transformar num anjo de luz. E os seus ministros, ou seja, os demônios que o acompanham, podem ser até ministro de justiça. Mas essa justiça que fala a Bíblia aqui não é a justiça que nós cremos que é Cristo. É a justiça própria do homem. Então, muitas vezes as pessoas dizem, nossa, este homem é um homem justo. Esse homem é um homem correto. Mas se ele não tem Jesus, ele não me serve de exemplo. É isso mesmo. Então, muitas vezes, por trás dessa justiça desse homem disfarçada, estão demônios, usando a vida deste próprio homem para distorcer a visão de muitas pessoas.
É isso mesmo. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque o demônio ele faz muitas coisas para tentar enganar, inclusive até os escolhidos. Isso a própria Bíblia diz em relação a isso. Legal. Interessante também isso aí, pastor, que você falou uma vez para mim, e a gente discute muito sobre a Bíblia, é interessante. Tem os próprios demônios da forma não só dele se representar como um anjo de luz, mas ele, dentro das igrejas, ele está enganando muitas pessoas, porque ele fala em línguas, ele canta, ele adora, porque o próprio Satanás, ele conhece a palavra de Deus. O próprio Satanás, ele conhece a verdade, ele conhece o próprio Deus. Então ele pode usar de tantas artimanhas. E uma delas, a gente vai aprender agora com a quarta pergunta do tema Origem do Mal. E está dizendo assim, ó, pastor, que meios Satanás usou lá no paraíso para ocultar a sua forma diabólica? Fala aí. Pois é, isso aqui está relatado em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Fala quando Satanás, ali no Jardim do Éden, ele então inicia um diálogo com Eva. E ali no jardim ele entendeu que Eva, na verdade, não sabia muito bem a vontade de Deus para a vida dela e de Adão. Quando Deus falou com Adão e não com Eva. E era papel de Adão, como cabeça, guardar o coração e a mente de Eva. E aí Satanás chega ali e ele não podia se apresentar como Satanás, porque senão o homem e a mulher correria dele. Nossa. Então ele entra dentro de uma serpente, e a Bíblia diz que a serpente era o animal mais sagaz. E aí a gente pode entender, mas por que era o animal, o que a serpente, o que Satanás achou na serpente? Satanás não chegou no Éden e já foi entrando na serpente. A Bíblia diz que ela entrou na serpente porque era mais sagaz, quer dizer que Satanás observou a serpente. Estudou os animais, então. Não só a serpente, os outros animais. Os animais. Vamos ver qual animal aqui que é mais propício para mim poder entrar nele e causar a queda de Eva. E assim também é na vida das pessoas. Satanás às vezes fica olhando para a igreja para ver se encontra pessoas que estão mais enfraquecidas ou fragilizadas, para que ele possa usar essas pessoas para causar uma contenda ou uma rebelião, às vezes até dentro da igreja. Ou até uma destruição, né, pastor? Porque exatamente. No caso de Adão e Eva aí, houve a quebra do elo entre o homem e Deus, porque o próprio Deus visitava eles na viração do dia, e com isso eu entendo que a gente ministrou alguns dias atrás sobre família. E a gente falou que é um projeto de Deus. E a primeira família é Adão e Eva, lá no começo. E o diabo veio e começou a destruir, a mulher ela tinha parto, mas não tinha dor, o homem teve que trabalhar e comer do suor do rosto, então teve toda uma consequência. Então, para você que está ligadinho aí nesse programa Querigma, está aprendendo sobre a origem do mal, então fique ligado, irmão, não cai em qualquer balela não cai em qualquer barulho não, você tem que confiar e entender e viver a palavra de Deus, que é o que a gente está falando aqui. É verdade. A gente vai para um rápido intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com mais uma pergunta para você sobre o tema hoje, decorrido aqui no nosso programa. Origem do mal. Como aprender sobre isso? Mas eu preciso aprender sobre isso? Está na Bíblia, você precisa aprender sobre isso para não ser enganado, primeiramente pelo diabo e pelas pessoas que são usadas pelo diabo para tentar nos enganar nos dias de hoje. Voltamos daqui a pouco. façam bem te louvar, me façam bem te adorar. O teu amor me faz tão bem. Eu quero andar do teu lado, eu quero viver nos teus braços, sob o brilho do teu olhar. Me faz também te louvar, me faz também te adorar. O teu amor me faz tão bem. Eu quero andar do teu lado, eu quero viver nos teus braços, sob o brilho do teu olhar. Na tua
Agora em Lençóis Paulista, um novo conceito em entrega de gás Ultragás. Funcionários treinados e altamente capacitados para melhor atender. Empresa familiar, pioneira no Brasil com 70 anos de mercado. E agora em Lençóis Paulista. Entrega rápida, Disque 014 3264 1140. Avenida Padre Salúcio Rodrigues Machado, número 1306. Aceitamos cheque pré e cartão de crédito. Levamos a máquina até a sua casa. Horário de funcionamento segunda a sábado das 8 da manhã às 21 horas. Domingos e feriados das 8 da manhã às 13 horas. Ultragás. Glória a Deus, voltamos com o nosso programa Querigma. Eu, pastor Rodrigo, hoje estamos batendo um papo com um assunto muito legal. Origem do mal. A origem do mal, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre o pecado. E a gente já falou alguns assuntos aqui. Eu vou fazer a quinta pergunta para o pastor Rodrigo. De que provém as guerras certas, curas milagrosas, bem certas elas como sinais, maravilhas, essas coisas que a gente vê no decorrer aí, pastor? Fala pra gente um pouco sobre esse assunto. Esse é um fato muito importante nos dias de hoje, porque muitas pessoas, apesar da nossa igreja, nós vamos ter a primeira conferência de curas e milagres, porque a Bíblia diz que Deus cura, mas a nossa vida não deve estar pautada na cura, no milagre, mas a nossa vida deve estar pautada no sacrifício de Jesus. Para nós o mais importante é Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Este é o maior milagre, ela alcançar a salvação, tá? E hoje, nos dias de hoje, as pessoas estão bitoladas nisso. Correndo atrás disso. Aconteceu um sinal ali. Aconteceu um negócio aqui. Tem alguém que fala lá. Tem alguém que profetiza. Tem visão. Deus usa pessoas? É claro que usa. Mas isso acaba se tornando, primeiro, um pecado de idolatria. É mesmo? Porque a pessoa não vai lá para ouvir Deus, vai lá porque a pessoa fala em nome de Deus. Ele quer assistir o cara fazer. Exatamente. Então nós temos muitos showmans hoje em igreja. Tem os showmans, né? E nós não podemos nos envolver nisso. E vamos ver aqui o que diz a Bíblia, né? Para você que está nos acompanhando aqui em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, a Bíblia fala assim, ó. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão de encontro dos reis de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que está dizendo aqui a palavra de Deus? Que os demônios, eles, de uma certa forma, manipulam guerras, colocando ódio entre reis e líderes de países um contra o outro, e também operam curas. Um dia desse, uma pessoa conversou comigo, falou assim, pastor, quando eu era, há uns 2 anos atrás, eu fui num terreiro de macumba, e lá foi feito um trabalho, e aí eu recebi a cura. Eu tinha um problema no braço e ele sumiu do braço. Eu falei, mas resolveu definitivo. Ela falou, no braço sim, mas depois de 2 meses apareceu a mesma enfermidade na perna. Então, exatamente. Então assim, o que o demônio faz... Para você entender, ele tira a enfermidade por um certo tempo de um lugar e depois ele traz em outro. Pior ainda, para quê? Para que a pessoa fique viciada, ou seja, o que a pessoa vai pensar quando volta o problema? Vai lá de novo. Eu vou no terreiro de macumba de novo. E dali 2 meses ela volta no terreiro de novo. Então o diabo arruma uma forma de amarrar ela. Então os demônios, eles têm sim um certo poder para tirar a enfermidade de um lugar e pôr em outro. Eu acredito até que eles poderiam trazer a cura dessa enfermidade, porque foi eles quem colocaram, muitas delas são os demônios que colocam. Mas por que eles não querem trazer a cura? Porque não existe bondade nos demônios. É mesmo. Eles querem escravizar o homem. Então você que está nos ouvindo, olha, pastor, eu estou passando por um problema, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa, uma igreja séria, que é pautada na palavra de Deus, sabe? Não fica correndo atrás de uma coisa, de outra, você já gastou talvez todo o seu dinheiro correndo atrás de pessoas, e vá em busca de Jesus.
Jesus é aquele que tem a solução para a sua vida. Mas a Bíblia, dentro da pergunta que o nosso irmão Moisés fez aqui, está dizendo que existem algumas curas, alguns prodígios. Inclusive Jesus disse que nos finais dos tempos, Satanás faria cair fogo do céu. Quer dizer, ele consegue manipular até as forças da natureza. E o povo acaba crendo que isso é Deus que está fazendo. Terremotos, eu acredito que alguns terremotos, tsunamis, sabe, tempestades que vêm, muitos deles são manipulados por demônios. Porque os demônios, eles têm uma força espiritual. O Todo-Poderoso é Deus. Mas o próprio Jesus disse, olha, não desprezeis o vosso adversário. Ou seja, ele tem um certo poder. Então não adianta brincar, né? Não, nós não podemos brincar com o diabo. Tá bom? Da mesma forma que eu digo a você que você não deve procurar ele, também eu vejo pessoas brincando. E um dia desse eu conversava com um irmão sobre isso, e ele falando sobre que ele queria pisar a cabeça de Satanás. E eu falei, irmão, o reino das trevas, ele é como o reino de Deus. Ele é um reino organizado. Porque o próprio Jesus disse que o reino dividido não ia subsistir. Então, que Satanás e os demônios, eles são organizados. E sendo assim, dentro da hierarquia, nenhum soldado na guerra enfrenta um coronel. Um general. Soldado enfrenta soldado, general, general, coronel, coronel. Então, muitos cristãos, às vezes, até por inocência ou, às vezes, por negligência à palavra de Deus, dizem que vão pisar a cabeça de Satanás. Entenda o que eu estou dizendo. A cabeça de Satanás foi pisada por Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Se tivesse escrito serpente e escorpião, aí seria Satanás. Mas serpentes e escorpiões dá-nos a entender que nós vamos pisar sim, mas sobre os demônios que seguem Satanás, e não especificamente Satanás. É isso mesmo. E para você que está participando, está ligadinho, tem a mensagem, um recado aqui da Aline. É argentinoa, é isso? A Aline é argentino, a líder da coreografia. Ah, então é tua sobrinha, tá a Aline aí, ó. Argentinoa. Ah, ela manda aqui, alô, boa noite. Estou ligadinho em vocês, parabéns pelo tema. Garanto que esclareceu muitas dúvidas a todos, né? Deus abençoe, um beijão ao pessoal da Igreja Batista Nacional Salem. Um abraço para você, Aline, que está nos assistindo aí. Um abraço também pro nosso amigo Cleiton, bro. Bro, teve na igreja hoje desesperado atrás das coxinhas dele, pastor. Eu não sei onde vou parar as coxinhas dele, saiu andando pela igreja aí. Mais um abraço para você, Aline, que continue ligadinho com a gente e ela já vai estar participando. É isso aí que eu ia falar, eu quero aproveitar aqui, olha, você que participar hoje, mandar um abraço, um alô, mandar o seu nome, ponha meu nome no sorteio aí. Nós vamos estar sorteando no final do programa esse CD que é abençoado, esse CD do Kennedy Santos. Eu até quero propor para Moisés que deixe o da banda Uso para a próxima terça. Para a próxima terça-feira. Olha, hoje então aqui o CD do Kennedy Santos, Recâmara, é uma benção. Ele teve na nossa igreja um homem, um moço usado por Deus. Então, olha, participem, manda o seu recadinho, manda um abraço, manda um alô. E assim nós vamos estar sorteando no final do programa esse CD abençoado para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Legal, voltamos aqui então com o nosso bate-papo e o tema é Origem do Mal. Vamos para a sexta pergunta, pastor, que eu quero fazer para o senhor. Como começou o pecado na terra? Amém. Aí está a diferenciação daquilo que nós dissemos no começo. Aconteceu um pecado no céu e ele começou com Lúcifer. Isso nós chamamos de pecado original. E aconteceu o pecado na terra. Quando foi? Quando Lúcifer induziu a Eva, ele entrou na serpente. Ali dizem que aconteceu a primeira sessão espírita, né? Alguns dizem que ali foi a primeira sessão. Entrou dentro da serpente, possuindo ali um corpo, né? Porque eles são espíritos. Então, onde um espírito possuiu ali um corpo, e esse espírito, então, que era o próprio Satanás, ele veio e levou Eva a pecar e, consequentemente, Adão. E aí, então, quando Adão comeu o fruto, a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Naquele momento, o pecado se instaurou na terra. E daquele momento em diante, houve uma desordem. Tanto na cadeia alimentar, como nas forças da natureza, como na própria vida de Adão. Porque Adão foi criado para ser um ser eterno. E a maior perca que Adão teve na sua vida foi a perda da comunhão e da intimidade que ele tinha com Deus.
Então, o pecado iniciou-se no céu, com Lúcifer se rebelando contra Deus. Esse é o pecado original. Na terra e para a humanidade, ele iniciou-se quando Eva e Adão deram os ouvidos às serpentes e comeram ali então o alimento que Deus, o fruto, né? Que Deus havia dito que era para se não comer. Legal. Voltamos aqui então, você entender um pouco sobre a origem do mal. E dentro desse mesmo contexto, que esse mesmo... Aqui eu queria fazer uma pergunta para o pastor Rodrigo, que estamos aqui no bate-papo tão gostoso. Para você que está ligadinho com a gente, manda aí uma mensagem para o teu colega, para o teu amigo, para ele mandar as perguntas para cá, ou se ele mandar um alô, um abraço, ou coloca o meu nome aí, você vai estar participando e você vai estar concorrendo para você ser, de repente, aí, o sorteado a ganhar o CD do nosso irmão Kennedy. Uma benção. O CD chama-se Recâmara. Nós ouvir todas as músicas, inclusive esse aqui, ele escreveu para mim uma mensagem muito linda aqui, fotografado por ele, para minha família. Uma bênção de Deus, um rapaz muito humilde e um homem com certeza CD de tamanha adoração como ele fez. Esteve na nossa igreja aí, o céu se abriu enquanto ele adorava o Senhor. Pastor Rodrigo, a gente está falando no contexto de origem, falando sobre onde originar e tudo mais. Eu queria te fazer uma pergunta sobre pecado. O homem pecador, segundo Paulo, aí na palavra. Irmãos, lá em Efésios, eu quero até abrir aqui, de quando vai se falar sobre a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é o nosso referencial. Efésios, capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, o homem que não tem Jesus, ele é visto por Deus como alguém que está morto. Não, mas a pessoa não está morta, porque eu vejo a pessoa caminhando na rua e andando, sim. Mas espiritualmente, há separação entre ela e Deus. Seria um comparativo quando Eva comeu do fruto, e partilhou com Adão, e aí o próprio Deus, você lendo a Bíblia, estudando, você vê que quebrou-se um elo. Deus já não mais visitava o homem, mas já não mais falava com o homem diretamente. Então houve uma quebra. Exatamente. Então seria mais ou menos isso aí, pastor? Exatamente. A pessoa que não tem Jesus em seu coração, não o recebeu como ela está afastada de Deus. E ela é escrava do pecado, como eu fui um dia. Eu não estou aqui para dizer a vocês que nós cristãos somos melhores que alguém. Muito pelo contrário. A diferença entre mim e que não tem Jesus, ele não tem Jesus. É a única diferença. E a partir do momento que você passar a ter Jesus, vai acontecer na sua vida o que aconteceu na minha. Uma transformação. Eu era escravo do pecado. Eu era escravo de situações na minha vida que eu achava que era comum, Moisés. Ah não, a vida se resume a isso mesmo. A sair na sexta-feira, tomar uma cerveja com os amigos, jogar um futebol no final de semana, sabe? Uma mulher, isso e aquilo outro, para algumas drogas. E a pessoa acha que a vida se resume a isso. Mas por quê? Porque a própria Bíblia diz, Jesus disse que o entendimento de muitos. O Deus desse mundo cegou o entendimento de muitos. Para que a pessoa não enxergue que essa vida que ela está vivendo não é a vida que Deus tem para ela. Então o homem pecador diante de Deus é considerado como morto. Porque não há comunicação, não há um contato. Legal. Então, para a gente fazer aqui uma outra pergunta, eu vou deixar lançada a pergunta para o pastor Rodrigo. Volto daqui a pouco. Pastor, você falou que estar morto. Estar morto é estar afastado da vida? E quem é a vida? A gente volta daqui a pouquinho com essa pergunta e o pastor Rodrigo vai responder para você. Um breve intervalo e a gente vai essa resposta. Fique ligadinho. Aí a sua pergunta, participe do programa Querigma e você vai concorrer aqui ao sorteio desse CD do nosso irmão Kennedy. Não saia daí, fique ligadinho, mande a sua pergunta. Já voltamos.
façam bem te louvar, me façam bem te adorar. Me faz tão bem. Do teu lado, eu quero é viver nos teus sob o brilho do teu olhar. Me faz tão bem te louvar, me faz tão bem te adorar. Faz tão bem. Eu quero andar do teu lado, eu quero é Agora em Lençóis Paulista, um novo conceito em entrega de gás Ultragás. Funcionários treinados e altamente capacitados para melhor atender. Empresa Brasil com 70 anos. Agora em Lençóis Paulista. Disque 014 3264 1140. Avenida Padre Salúcio Rodrigues Machado, número 1306. Aceitamos cheque pré e caixa. Levamos a máquina até a sua casa. Funcionamento segunda a sábado, das 8 da manhã às 20. Domingos e feriados, das 8 da manhã às 13 horas. Ultragás. Glórias a Deus! Voltamos aí com o nosso programa Querigma, programa da Igreja Batista Nacional Salém, com a presença do nosso nobre pastor aqui partilhando de um tema tão gostoso, que é esse aqui, a origem do mal e o pecado, para você entender um pouquinho como somos pecadores e como se chegamos à vida. A pergunta que eu fiz antes do intervalo é: está afastado da vida? Quem é a vida? O pastor Rodrigo vai responder para a gente. Fique ligado aí. É muito interessante isso. Às vezes, mostrar o erro, a falha ou o pecado, né? Mas nós temos o compromisso de mostrar a você a saída, de mostrar. Se quem vive no pecado está morto, então como eu posso ter a vida? Porque se eu já disse que ele está morto, eu tenho que dizer como tem a vida. João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse assim, preste muita atenção. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Então aqui está de forma muito clara, Moisés, expresso, quem é a vida? A vida é Jesus. É por isso que nós dissemos aqui que não tem Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador, está morto, porque ele não tem a vida. Jesus é a vida. E Jesus é a vida não só hoje. Amém. Ali no Evangelho, no capítulo 1, fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava... E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a palavra ali, verbo, significa a palavra. Quando Deus falava, a palavra liberada de Deus era o próprio Jesus. E essa palavra tinha poder de criar, de dar vida. Então Jesus, desde o princípio, é a vida. Para nós hoje, Jesus da vida e da esperança eterna. Amém? Glória a Deus. O João fala muito claro sobre isso. O texto é muito específico, né, pastor? Ele é direto, ele está dizendo que ele é e acabou. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Então, para você entender aqui agora, como é considerar um homem pecador, segundo a palavra de Deus, o pastor já respondeu. Morto é estar afastado da vida, segundo ele respondeu aqui no livro de João. E agora eu queria fazer uma pergunta, pastor. Por que cometemos atos pecaminosos
de acordo aí com Efésios 2, 1 e 3, está dizendo assim que nossa carne, responde pra gente, por favor. Nós, seres humanos, nós já somos propensos a fazer o que é mal. Por quê? Porque o mal já está dentro do homem. Quando Adão pecou, como Moisés disse, Adão foi o primeiro casal. Então, na verdade, todos nós somos buscar lá na origem de tudo, você e nós somos parentes. E nós já nascemos no pecado. Por quê? Porque a imagem de Deus e a semelhança de Adão. Entendi. Depois da queda. Essa é uma questão muito interessante. Adão era a imagem e semelhança de Deus. O homem que pecou, ele passou depois. Toda a geração que nasceu depois do ela se tornou a imagem de Deus, porque a imagem não semelhança de Adão. A semelhança tem a ver com o caráter. Nós passamos a não ter mais o caráter de Deus e por isso que o pecado tem esse caráter. Deus só pode ser restaurada quando entra em nosso coração. Aí o homem passa a ser ter atitudes semelhantes a de Deus. Sendo assim, um homem que comete não consegue parar é porque Deus que é a vida. A vida. E tá, para você que está ligadinho com a gente aqui, as pessoas pensam que algumas igrejas ela frita só a prostituição, é só roubar, matar, mas você mentir, você é pecado. A própria Bíblia diz em Maledicência. E a maledicência? A Bíblia fala que é pecado. E ficar levantando calúnia contra as pessoas, ficar falando mal dos outros. A Bíblia diz que o que mata o homem não é o que entra e sai da nossa boca. Você pode olhar e notar que é um dos menores membros, mas ele tem um poder de matar grande se você não souber usar pessoas usando a sua língua para matar pessoas e matar pessoas. Cuidado, você que está ligadinho com a gente, que o intuito de falar sobre a origem do mal e pecado é trazer a nossa consciência que nós vivíamos no pecado. Uma vida totalmente destinada ao inferno. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a ressurreição. Também ele diz que ele é o caminho, a verdade e ele é a vida, pastor. João 14,6. João 14,6. Então, para você entender o que nós estamos falando hoje, nosso horário já está estourado, estamos terminando nosso programa. Mas para você que está ligadinho aqui, quer aprender alguma coisa, quer ser bem-sucedido, quer ser abençoado, vida, obedeça e viva a palavra de Deus. E com isso, nós pregamos na Igreja Batista Nacional Salem. Não estou aqui formulando placa de igreja, mas estou falando de uma igreja muito séria e voltada, baseada na palavra de Deus. O alicerce, a estrutura da nossa igreja é a palavra de Deus. Não é a igreja de pastor Rodrigo, não é a igreja de evangelista Marildo, ou Fernando, ou Moisés, ou qualquer outro. A igreja alicerçada em Cristo Jesus foi quem pagou o preço por cada um de nós. Amém. O nosso intuito é levar Deus ao teu conhecimento que a palavra de Deus traz vida. Você quer vida? Está em Jesus Cristo. Com a gente, não podemos deixar, pastor, já te agradeço. Eu acho que nós podemos, Moisés, até para a gente poder preparar aqui esse sorteio, a gente ir para um intervalo rápido, e aí a gente volta para fazer as considerações finais. Você não sai daí. Ainda dá tempo, viu? Se durante esse intervalo você mandar aqui o seu alô, a sua pergunta, o seu abraço, seu nome já entra na concorrência aqui. E amém? Tem aqui a está ligadinho aqui também. Amém. Já está participando daquele do programa aí. Glória a Deus. Falou que está ligadinho e gostou do tema. Aqui o intuito nosso, todos os programas, é trazer alguma coisa nova cada dia aí. Então daqui a pouco a gente vai estar sorteando. Com o sorteio você vai saber quem ganhou aqui o CD do nosso irmão abençoado Kenneth. Voltando.
faz também te louvar, me faz também te adorar. O teu amor me faz tão bem. Eu quero andar do teu lado, eu quero é viver nos teus braços, sob o brilho do teu olhar. Me faz também te louvar, me faz também te